Neste próximo painel, nós teremos, então, a jornalista Laura Diniz, que é sócia fundadora do site Jota. Ela irá moderar os trabalhos do segundo painel, que debaterá a atuação do Judiciário, a insegurança jurídica e a inconstitucionalidade da medida. Para fazer parte deste painel, convidamos também a senhora Eliana Calmon, que foi juíza federal da Bahia, primeira mulher a integrar o Superior Tribunal de Justiça e é também ex-corregedora-geral do Conselho Nacional de Justiça. Teremos também o senhor Beto Vasconcelos, que é advogado, foi secretário nacional de Justiça e secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência da República. Queremos, então, convidar até à frente a senhora Laura Diniz, a senhora Eliana Calmon e o senhor Beto Vasconcelos para seguirmos, então, no nosso segundo painel de debates. Mais uma vez, reiterando o aviso de que aqueles que desejarem fazer alguma pergunta, por gentileza, de maneira objetiva, por escrito, e aí sim encaminhando para a nossa equipe de cerimonial. Pedimos para que se identifiquem e para que direcionem a pergunta a qual painelista. Senhoras e senhores, para fazer a saudação de boas-vindas aos painelistas, que terão 20 minutos cada, a senhora Laura Diniz, sócia fundadora do site Jota. Bom dia. Eu queria primeiro agradecer à ABIOV e às demais instituições que organizaram esse evento pelo convite. É um prazer imenso estar aqui ao lado de painelistas tão ilustres. A ideia desse nosso painel é discutir o caso concreto, por um lado, e o arranjo institucional que permitiu que um caso concreto como esse acontecesse. A gente tem visto, nos últimos anos, uma escalada da insegurança jurídica no país, o Supremo sendo chamado, o Judiciário em geral, mas o Supremo cada vez mais sendo chamado a discutir sobre questões de políticas públicas, colocando o seu papel institucional em xeque. Temos visto também as agências reguladoras em xeque, não só pelas críticas constantes à forma de nomeação dos seus diretores, mas também pela falta de uma força institucional. Não fica nervoso, Beto. Pela falta de uma força institucional que possibilite que elas cumpram o seu papel. Então, o nosso mestre de cerimônias falou que cada um falaria 20 minutos, mas a gente combinou que cada um falaria 15, para que a gente tivesse mais tempo do meio para o final do painel para receber perguntas e para fazer um debate. Então, queria pedir à ministra Eliana, por favor, que começasse com as suas considerações iniciais. Bom dia a todos. É um prazer. Tabelamento, que eu não entendo muito, mas seguirei as linhas mestras do professor Acácio. Vamos começar pelo começo e a gente chegará a um resultado. É um prazer também encontrar aqui Laura, o meu amigo Beto Vasconcelos, pessoas já conhecidas minhas, e, portanto, me senti bem mais à vontade de estar participando entre amigos e estar diante de uma plateia tão qualificada. Bem, eu começaria dizendo o seguinte: o Brasil é um país que hoje está sofrendo as consequências de dois grandes impactos realizados na esfera política. Qual foi o primeiro impacto? O primeiro impacto foi a Constituição de 88, uma Constituição que foi toda ela organizada no sentido do bem-estar social, onde nós não tivemos considerações sob o ponto de vista econômico. Então, o Estado paternalista, que dá tudo. Este foi o grande impacto. Mas, logo depois de publicada, em 88, cai o Muro de Berlim, vem a globalização e tudo muda de repente. E por quê? Porque as forças econômicas,
apoderam-se dos centros decisórios da vida estatal e tudo começa a girar em torno do fator econômico. O importante é exatamente este. Então, quando nós começamos a examinar todas essas questões, nós começamos, a partir do ano 2000, a ter uma outra visão. Qual é a visão? A visão de que tudo vai se delinear no campo do econômico. E aí começa a haver as privatizações, o Estado começa a se afastar das intermediações, criando, portanto, o sistema das agências reguladoras. E que são agências reguladoras? Exatamente, são forças estatais, mas fora do âmbito de poder, através de uma autarquia, fora do campo ideológico e fora das matrizes políticas, resolver as questões tecnicamente. Então, este foi o quadro de toda a década do primeiro decênio do ano 2000, a partir do ano 2000, onde as agências reguladoras começaram a florescer. E, então, começamos a ter um outro impacto. Qual foi o impacto? O impacto de um governo de ideologia socialista, onde não cabia a ideia de agência reguladora sem a matiz política. Porque tudo que se resolvia na agência reguladora, e para isso elas foram criadas, seria técnico. E, a partir do governo socialista, do governo Lula, começou a haver a ideia de que as agências reguladoras já não cabiam dentro daquele figurino governamental onde havia contrário à intenção de não privatizar, porque o Estado tinha de estar presente para dar a última palavra. De forma que esses dois problemas existem até hoje e as consequências são exatamente estas. Ao lado deste aspecto, que é um aspecto econômico, nós tivemos um outro. É porque, a partir da Constituição de 88, o Poder Judiciário ele começa a ter um papel extremamente relevante para com a nação, onde há uma diminuição, e isso no mundo inteiro, a diminuição do poder legislativo, onde o legislador começa a ter a função de legislar, no mínimo e no máximo estabelecendo limites, e tudo mais ser pontuado nos detalhes pelo poder judiciário. De forma que o Poder Judiciário, eu vi, por exemplo, a pergunta feita, a única pergunta feita por um dos nossos ouvintes aqui no outro painel, perguntando o seguinte: e o Poder Judiciário não é para dizer se é constitucional ou inconstitucional? Não é mais assim que o judiciário julga, para dizer é a lei que se aplica, porque o judiciário tem por obrigação agora de resolver os conflitos de interesse que se desempenham dentro da sociedade. Eu fui juíza antes da Constituição de 88, onde, para mim, era importante dizer a lei disse e eu sou a boca do legislador, é assim que tem de ser feito. Juiz agora tem de dizer de uma forma que leve à paz social, leve a retirar da sociedade o conflito. Então, o papel do judiciário hoje é um papel muito mais relevante. O que é que está acontecendo? Nós não nos preparamos para esta tarefa, de forma que nós temos hoje muitas dificuldades. E por que temos essa dificuldade? Dificuldade porque o desenvolvimento de qualquer nação ele está apoiado na segurança jurídica. Não existe desenvolvimento, não existe gestão, não existe planejamento sem segurança jurídica.
E a segurança jurídica, ela se apoia em duas vertentes. É exatamente a segurança legislativa e a segurança judiciária. Sem estes dois apoios, não existe segurança. Não existe segurança para o desenvolvimento, para a gestão e para o planejamento. No caso concreto, o que é que nós temos? Nós tivemos um poder legislativo fragilizado, como está o poder legislativo brasileiro, às vésperas de uma eleição, onde não assumiu o papel de estabelecer os limites, jogando para a agência reguladora a responsabilidade praticamente de decidir. E, neste tabelamento, a agência reguladora, dentro da sua fragilidade, porque ela hoje está toda colorida politicamente, as indicações são políticas, não são técnicas, e isso todos os jornais estão aí a dizer, não é? Nós temos hoje agências reguladoras que não estão aparelhadas para fazer o papel mediador sob o ponto de vista técnico. Então, no caso concreto, nós tivemos um legislativo que lavou as mãos, estabelecendo a necessidade de um tabelamento, e nós já conhecemos porque todas as vezes que o governo quer tomar uma decisão política, emergencial e, vamos dizer assim, eleitoreira, ele se vale do tabelamento. Não nos esqueçamos do que foi feito no tabelamento do presidente Sarney, onde nós fomos todos chamados para sermos o fiscal de Sarney, para, no dia seguinte ao término das eleições, o tabelamento foi esquecido, e nós todos ficamos, os fiscais de Sarney, inclusive eu, que era uma fiscal ferrenha do Sarney, fiquei sem saber o que é que acontecia neste país. Acho interessante porque eu me lembro que a minha mãe, mais velha, mais experiente, dizia assim: eu compro a minha carne na minha porta porque vem trazer o que eu quiser. E eu me submetia a ir para uma fila para não comprar fora da tabela. E quando, terminadas as eleições, acabou o tabelamento, minha mãe bateu no meu ombro e disse assim: você é juíza, você é inteligente e preparada, mas a minha experiência de velha valeu muito mais do que a sua. Então, eu conto isso para dizer o seguinte: nós já conhecemos essa história de tabelamento de preço, né? Bem, já coloquei as duas posições, falta colocar, então, a posição do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal tem feito incursões políticas, decisões eminentemente políticas, com uma crítica muito grande da nação, mas o modelo constitucional estabelecido na Constituição de 88 é exatamente este, para que o judiciário seja chamado para decidir os conflitos da sociedade e não dizer apenas está errado ou está certo. Mas, muitas vezes, extrapola um pouco a sua competência e outras vezes decide equivocadamente. Nós tivemos diversos erros de intervenção do Poder Judiciário em seara política, que não é a seara de dizer apenas o direito, e que não resolveu a questão, como, por exemplo, a cláusula de barreiras, e que levou a este esfacelamento dos partidos políticos. É um exemplo clássico que nós temos de erro na intervenção do Supremo em matéria de política. Na questão, eu não posso dizer como o ministro Fux vai decidir,
Mas eu entendo que, no momento em que ele chamou as partes para solucionar, ele já viu um grande problema na lei. Ou seja, se ele disser que é constitucional ou inconstitucional, não vai solucionar o problema. E foi exatamente em razão desta sensibilidade que ele chamou as partes para ver se ele consegue conciliar e, desta forma, solucionar o conflito que está posto na sociedade. A sensibilidade do ministro Fux me parece que pode ser medida exatamente por essa chamada que ele fez para esta conciliação. E, diante disto, eu já tenho um bom prognóstico em relação ao que ele vai fazer, porque ele não está alheio ao problema. Ele não é um aplicador de lei. Ele quer solucionar o problema, né? Esta é a primeira condição. Agora, é um problema absolutamente difícil de solucionar, porque nós temos de deixar que as forças do mercado, não é, resolvam-se, como sempre aconteceu, sem incluir nesses problemas aquilo que foi erro do governo, que é a política errada em relação à manutenção desses fretes e estabelecendo critérios que não estão absolutamente dentro dos parâmetros da normalidade. De forma que, sob o ponto de vista jurídico, o que eu posso dizer aos senhores é que toda esta perplexidade vem de uma estrutura bastante complexa do Poder Judiciário brasileiro e da própria Constituição, que criou todo este imbróglio para nós solucionarmos, e dizer o seguinte: está difícil do ministro Fux resolver a questão, mas, de qualquer sorte, ele está tentando não ser um aplicador da lei de uma forma, vamos dizer assim, tradicional, e sim dar uma solução para pacificar o conflito. Eu espero esclarecer melhor através de alguma pergunta que possa ser feita para eu, então, poder explicar melhor. Muito obrigada. Obrigada, ministra, especialmente pelo primoroso respeito do tempo de 15 minutos. Beto, vamos ver se você agora consegue fazer aí na mesma medida da ministra. A palavra é sua. Obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite dos organizadores, da CNI, do André Nasser, da Biov e de todas as associações que estão promovendo esse evento, parabenizar pela organização e integração de jornalistas e de veículos de comunicação como o Jota, o Poder 300 e o Brasil Journal como promotores do debate, partícipes do evento. Queria cumprimentar a minha amiga, ministra Eliana Calmon, para quem eu tenho assim, uma profunda admiração e respeito há muitos e muitos anos. Minha amiga Laura Diniz, que também nutro dessa mesma admiração, e registrar que, enfim, uma mesa em que o gênero masculino é minoria. Isso é uma raridade em eventos e é uma honra muito grande participar de uma mesa como essa se estabelece em duas mulheres absolutamente brilhantes, fortes e profissionais, respeitadíssimas nos seus campos de atuação. Então, fica também um registro de parabéns pela organização do evento nesse sentido. E é bom estar entre amigos que aí, pelo menos, o meu nome é acertado. Eu fui anunciado tanto pela ministra Calmon como
pela Laura Diniz como Beto, e não como Roberto, Adalberto, Casalberto, Humberto, Gilberto, como normalmente eu sou anunciado. Isso já é um avanço imenso e colabora significativamente com a minha sanidade mental de identidade. Dito tudo isso, eu acho que eu vou respeitar o tempo, sim. Depois da ministra Eliana Calmon, a gente pode passar as perguntas. Difícil complementar, vou tentar, depois que a senhora falou, fui ticando e acabaram meus comentários, mas eu vou tentar fazer uma outra abordagem, portanto, complementar para que depois a gente passe a um debate. Acho que a medida a medida provisória convertida na Lei 13.703, ela peca de início por um equívoco conceitual, uma política pública equivocada na sua origem e na sua concepção primária. E aí, Cláudio e Pedro foram absolutamente precisos a demonstrar o porquê disso do ponto de vista econômico, sobretudo seu impacto econômico. Ora, o estabelecimento de um tabelamento tal como ele foi feito, um preço mínimo, como se queira chamar, de fato, um tabelamento concreto, ele é, conceitualmente, em outras palavras, um cartel institucionalizado, ou, em outras, até se preferirem, um monopólio institucionalizado, artificialmente imposto. Como tal, tende e levará a um aumento de preços, que o mercado em livre concorrência tenderia a otimizar e garantir eficiência e garantia de um melhor serviço e um menor preço. Então, nós vamos ter uma tendência natural ao aumento de custos, e ele vai se aplicar a todos os tomadores desse serviço, todos os embarcadores, que vão ter algumas saídas possíveis. A primeira, a saída indesejada, que é não conseguir permanecer no mercado. O custo come a margem digerida não permite a continuidade do negócio, sai-se do mercado, a morte. Ou se busca construir uma frota própria para tentar, de alguma maneira, ter um controle, uma otimização, uma customização interna que garanta aí uma tentativa de permanência no mercado, o que vai levar, obviamente, a uma mudança do seu próprio modelo de negócio, com um custo de transação maior, portanto, mais custo, porque uma especialização que não era do próprio negócio vai passar a ser necessariamente uma tentativa de incorporação ao seu negócio. Mais custo, mais caro e mais ineficiência. Ou uma terceira saída para os embarcadores e tomadores desse serviço será buscar aqueles detentores de frota, que certamente serão beneficiados de uma política que permite com que eles busquem maior eficiência interna para tentar uma margem maior em vista do tabelamento. Mais custo. Com relação aos autônomos, parece-me que o resultado, já destacado pelo Cláudio e pelo Pedro, vai ser uma menor capacidade competitiva e não uma maior ou uma maior remuneração. Eles vão ter menos margem competitiva, vão perder, provavelmente, o mercado para aqueles detentores de frota e vão sofrer um efeito de podemos dizer assim, um bolo de plutônio, que parece agradável no primeiro momento e provocará, muito certamente, a morte daquele setor em um curto, médio prazo. O fato é que a estipulação e a instituição de uma política tal como essa, em tese, poderia ser resolvida, conceitualmente poderia ser resolvida com a atuação do Estado, substituindo, portanto, a capacidade que os agentes teriam de formação de preço por uma formação artificial de preço definida por uma agência. Ocorre que, neste caso, em outros também, primeiro, não haveria e não há nenhuma razão para que se estabeleça essa atuação estatal.
não há nenhum abuso, e não havia nenhum abuso estabelecido naquele setor, ou nos setores e nos mercados, e nenhuma falha efetiva naquele mercado a ser substituída por uma atuação estatal. E nós não estamos falando de serviço público. Portanto, a atuação da agência, da agência estatal, no caso da ANTT, não teria razão de ser. Para além de razão, não tem resultado possível. Ela não tem como alcançar todos os desenhos e cenários possíveis para a construção de um tabelamento que reflita minimamente uma justiça de preço que o mercado por si só faria. As variáveis são tão numerosas que é absolutamente impossível de consolidação em uma tabela somente. Imagine só a quantidade de variáveis a serem consideradas pelas rotas de um país continental como esse, pelo tipo de carga estabelecido, pelos períodos no ano em que o transporte se dá, ou na semana, ou no mês, ou no dia, propriamente dito. A localização dos mercados, em termos de captura da carga ou entrega da carga, faz uma diferença imensa, inclusive se você vai com carga, com transporte cheio e volta vazio, ou se vai e volta cheio. Isso tudo afeta, obviamente, a definição de preço. E, propriamente, a composição dos preços nos custos do transportador nas diferentes regiões do país, inclusive na definição do preço de combustível, que varia do Acre até o Rio Grande do Sul, sei lá, acredito que perto de 30% de variação. Ou seja, as variações são tantas que a agência não teria capacidade institucional nenhuma, mesmo que fosse a melhor agência estatal do planeta, de calcular todas as variáveis possíveis para a composição de um preço justo, ou um preço mais próximo da realidade. Não teríamos uma tabela. Na verdade, teríamos 5.000 tabelas, 50.000 tabelas. Para além disso, imagine qual é a capacidade institucional de uma fiscalização de algo dessa natureza. Se nós estamos falando que é difícil compor uma tabela, imagina fiscalizar essa tabela na ponta. E imagine um país pequenininho, como o nosso, e com uma agência grande, como a nossa. Como essa não é uma realidade, é difícil supor e imaginar que essa fiscalização vai acontecer por capacidade institucional. Ou seja, a agência não vai ter capacidade institucional para fazer. E não é vontade, não. Eu estou falando sobre capacidade efetiva de cumprir sua missão institucional. E os agentes que poderiam ser promotores dessa fiscalização não têm nenhum incentivo a fazer. O transportador autônomo vai, logo mais, perceber que aquele preço não é competitivo e ele mesmo vai praticar outros, em comum acordo. Os agentes transportadores não têm incentivos e os embarcadores não têm incentivos também para, vamos dizer assim, denunciar ou apresentar uma avalanche de denúncias nas agências. Portanto, feitas essas considerações, eu queria pontualmente, e mesmo pontualmente, ainda tenho tempo para dizer, do ponto de vista jurídico, me parece que são várias as razões para uma declaração de inconstitucionalidade da medida provisória, agora lei convertida, de definição de tabelamento mínimo. Primeiro, me parece violar a livre iniciativa e a livre concorrência frontalmente. Não há razão, nesse mercado altamente competitivo, para se estabelecer um preço tabelado. Não haveria em outros, mas nesse, definitivamente, ele é um mercado competitivo, essencialmente competitivo. Já era competitivo e, portanto, não tinha abuso estabelecido, nem falha profunda a justificar uma intervenção estatal e, portanto, um afastamento do artigo 170 da Constituição, que garante a livre concorrência e a livre iniciativa. Me parece também que viola o devido processo legal, uma vez que não estabeleceu, de maneira alguma, consulta devida, nem mesmo aquela estabelecida na própria lei, aos agentes e setores envolvidos e impactados por uma medida tal como essa. E vamos lembrar o seguinte, nós não estamos falando de uma carteirização institucionalizada ou de um monopólio institucional de um setor só,
nem mesmo de um locus só, como, por exemplo, um conjunto de postos de gasolina em determinado bairro de uma determinada cidade. Não, nós estamos falando da constituição de um monopólio ou de um cartel institucional no país inteiro, num setor de rede. Portanto, no transporte, que é conceitualmente um setor de rede e que afeta todos os demais setores econômicos do país. Então, o efeito cascata é imenso, gigante. Nenhum desses setores afetados, como produtores de automóvel, produtores de setores agrícolas ou processados, foram devidamente consultados e estão sendo devidamente consultados, me refiro ao processo administrativo. Me parece que viola a Constituição por violar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Não tem racionalidade a constituição da política pública, de modo a, portanto, afastar a necessária razoabilidade e proporcionalidade da atuação do Poder Executivo. E, por fim, me parece violar a isonomia, uma vez que faz tábula rasa, estabelecendo o mesmo tratamento a um setor que já é diverso e competitivo, que era o setor de transporte, mas a todos os setores da economia brasileira que dependem desse meio para a sobrevivência. Acredito eu, portanto, que esses são elementos que justificariam a declaração de inconstitucionalidade da medida provisória, e acho que entramos num ambiente de profunda insegurança em dois cenários, e o que é pior em todos os sentidos, porque o ordenamento jurídico é inseguro, nós temos mais de uma ação de declaração de inconstitucionalidade, nós deixamos e jogamos ao Poder Judiciário a definição de um tema altamente especializado, que caberia aos dois outros poderes estabelecer a solução para o conflito na sociedade, que é o Poder Legislativo e o Poder Executivo, e jogamos insegurança jurídica na aplicação desse ordenamento questionado, uma vez que, pelos motivos que acabamos de mencionar, a judicialização dos casos concretos estabelecidos a partir de um tabelamento que pode vir a ser implementado e provocar sanções administrativas a agentes privados, vai aumentar exponencialmente. Porque eu, como um agente privado, sancionado pela administração pública por violação de uma tabela, eu tenho argumentos inúmeros para questionar, naquele caso concreto, a minha sanção. Acho, portanto, que isso vai ser um crescimento exponencial de judicialização, o que vai levar, portanto, à insegurança jurídica. E a impossibilidade de fiscalização, que eu me referi agora, por óbvio, leva a uma disseminação completa de insegurança, visto que a letra morta é custo de transação. E nós vamos ficar numa variável diária, quase, a saber se essa legislação é uma letra morta ou não é uma letra morta. E o beneficiário final, na justificativa, encerro agora, na justificativa da medida provisória, que seriam os transportadores autônomos e a dignidade do trabalho de transportadores autônomos, serão, ao final de toda essa equação, os mais prejudicados. Serão eles aqueles que se alimentarão efetivamente do chamado bolo de plutônio, que eu ouvi um dia um brilhante empresário mencionar como efeito dessa política e o efeito cascata que ela vai provocar na economia brasileira. Eram essas as ponderações iniciais que eu queria fazer. Obrigado. Mais uma vez, cumpriu o tempo, Laura? Ok. Obrigada, Beto. Eu queria fazer uma recapitulação bem breve do que aconteceu desde a greve dos caminhoneiros e que fez com que a gente chegasse até aqui, bem breve mesmo, só para organizar o raciocínio. Então, a gente teve uma crise grave, o governo federal acuado, uma possibilidade que já se desenhava ali de um grave prejuízo econômico. O governo resolve sair dessa crise com 4 medidas,
entre elas essa do tabelamento do frete, que já num primeiro momento a gente poderia antever que teriam impactos grandes, como prejuízos aí milionários, bilionários à indústria, aumento de preço de produtos básicos, essa coisa toda. Em seguida, depois da decisão da Presidência da República, veio a resolução da NTT, uma agência que faz parte de um mecanismo de agências supostamente independentes. Em seguida, a gente teve a MP, que foi validada pelo Congresso para se transformar em lei, para só depois ser questionada e virar objeto de ações no Supremo. A ideia dessa narrativa é mostrar por quantas instituições uma medida como essa, com tanto impacto, passou de forma tão rápida e com tão pouca reflexão a respeito dos seus efeitos. Para citar, então, uma frase memorável do nosso primeiro debate à presidência da República, a democracia é uma delícia, mas tem seus ônus. Então, a minha pergunta é, esse caos institucional, essa dinâmica caótica, em que muitos atores podem falar sobre uma mesma coisa e se contrapor e tomar decisões mais no afogadilho, isso é um ônus da nossa democracia? Ou há ferramentas? Primeiro, gostaria de ouvir sua resposta, Beto, tendo em vista aí a sua experiência no Executivo. Ou há ferramentas para se escapar desse tipo de armadilha? Laura, excelente pergunta. Enfim, como uma excelente pergunta, muito difícil de ser respondida, uma equação não tão simples assim. Como a ministra Eliana Calmon mencionou, nós vivemos hoje um processo de protagonismo do judiciário. Isso se dá por inúmeras razões. Vou começar por aí para tentar alcançar uma resposta para você. Isso se dá por inúmeras razões. Dentre elas, a própria composição do nosso sistema constitucional, que é um sistema abrangente de constitucionalização de políticas públicas. Como esse é um processo comum, e é um processo que nós temos feito desde a sua composição originária, em 88, em todos os processos de emendamento que a Constituição passou, por óbvio, ao colocar nela todos os elementos da vida e todas as políticas públicas ou temas referentes a políticas públicas, você atribuiu ao Poder Judiciário, consequentemente, uma capacidade e uma possibilidade de apreciar aqueles temas todos. Quando, ao longo dos anos, você tem uma perda de credibilidade dos outros dois poderes, e aí sem entrar no juízo de valor de quais são as razões que levaram a isso, mas uma redução de credibilidade do Poder Executivo e uma redução de credibilidade do Poder Legislativo, mais um elemento é inserido nessa equação de equilíbrio dinâmico entre os três poderes, porque ele não é um equilíbrio estático, mas sim dinâmico. Mais um elemento é colocado a tornar o protagonismo do judiciário ainda maior. Portanto, hoje o que nós vivemos é que a definição de vários setores ou várias questões sobre a vida do país, questões políticas, questões econômicas ou questões sociais, são levadas ao Poder Judiciário. O processo, portanto, de constituição e implementação de uma política pública se reduz aonde ele deveria ser estabelecido, que é no Poder Executivo no Poder Legislativo e depois, posteriormente, no Poder Executivo na sua implementação, e passa-se a esse debate no Judiciário. Vejo, sim, com preocupação, uma vez que, em diversos temas, o Judiciário resolve, tem capacidade de resolver, mas não tem capacidade e nem especialização para resolver tudo sobre a vida econômica, social e política de um país.
Uma solução que virá, na minha opinião, será uma retomada de um equilíbrio entre esses três poderes. Isso se dará com o processo eleitoral e aí o surgimento de alguém com legitimidade do voto e com implementação de uma credibilidade na maior parte da sociedade para retomar as rédeas de definições institucionais de políticas públicas ao próprio Poder Executivo. Agora, convenhamos, esse caso propriamente dito que nós estamos tratando é um caso extremamente complexo, extremamente difícil mesmo. Eu fico imaginando e me colocando na situação do Poder Executivo, e, enfim, dos executivos, dos servidores que tomam as decisões, dos políticos que tomam essas decisões, e, de fato, é extremamente complexo você ter uma crise institucionalizada e no país inteiro, uma paralisação completa no país, e você ter que lidar com uma solução rápida num ambiente de racionalidade decisória. Nós tivemos a decisão que temos que lidar com ela. Acredito que o Judiciário tende a fazer um debate relevante na semana que vem. Não sei se chegaremos a termos para uma composição, mas, se não tivermos, teremos um prolongamento de insegurança jurídica, como eu acabei de dizer. Bem, nós vivemos em um país do improviso, onde tudo é improvisado a depender das crises que surjam. De forma que, no momento em que surgiu esta crise no setor dos transportes, o governo, que tem uma fragilidade, o executivo, que tem uma fragilidade imensa, né, quis dar uma solução, porque o problema era gravíssimo. E já atolado com uma crise de desconfiança, ele estava quase sucumbindo. E, desta forma, ele tentou, de qualquer forma, resolver o problema e tirar do seu colo essa questão. Daí o surgimento de um mecanismo que já tinha sido muito usado no passado, que é o tabelamento, né? E isto foi jogado para o Legislativo, que também, no improviso e na irresponsabilidade, não quis assumir o risco e embarcou na medida provisória, determinando a uma agência reguladora que fizesse exatamente este tabelamento, né? Mais uma vez, mais um poder que se afasta da responsabilidade, improvisando uma solução. E na agência reguladora, que é um ambiente burocrático, onde se toma decisões burocratizadas para resolver os problemas, vamos dizer assim, técnicos, problemas técnicos, de uma forma assodada, tomou-se esta decisão. De forma que tudo foi na base do improviso, e como o improviso joga-se no colo do Judiciário a solução dada de uma forma absolutamente equivocada. Em vários momentos, isso aconteceu, está acontecendo no Brasil. Este é um setor muito sensível e, por isso mesmo, é que hoje nós estamos com este gravíssimo problema, enfrentando esse gravíssimo problema. Eu acho difícil uma solução que possa vir do Poder Judiciário, porque eu não vejo como, a não ser determinando a total inconstitucionalidade desta medida de tabelamento, e como Beto fez pontualmente todo o curso do seu exame, ela é visivelmente inconstitucional. Inclusive, tem aqui uma pergunta, que é uma pergunta excelente, para nós mostrarmos exatamente essa questão, que aí eu já respondo. Porque aqui nós temos... Qual foi? A pergunta foi feita pelo Etinon Júnior, da Braskem. A lei do tabelamento previu que o tomador pode ser acionado pelo prestador
a pagar o dobro da diferença entre o valor pago e a tabela. Esse direito é disponível? Conflita com o princípio da supremacia da ordem pública? Bem, é exatamente o retrato do que vem o tabelamento, ou seja, eu não tenho mais direito de estabelecer, pelas regras do mercado, qual é o preço. Com o tabelamento, eu sou obrigado a cumprir e abro mão do meu direito, eu não tenho mais esse direito disponível, e passo a fazer a vontade do governo, ou seja, eu sou obrigado a cumprir o tabelamento. Então, a pergunta induz exatamente ao absurdo de nós termos a supremacia do Estado estabelecendo um preço que pode ser para mais ou para menos, e que eu, que sou prestador de serviço, não tenho condições de estabelecer o preço. Obrigada, ministra. A gente sabe que o judiciário e o mercado têm tempos completamente diferentes, né? Saiu um estudo recentemente da CNA dando conta de prejuízos da ordem de 500 milhões por dia com a insegurança jurídica em torno dessa medida. No Supremo, o ministro Fux recebeu 3 ações diretas de inconstitucionalidade para julgar, marcou uma primeira tentativa de conciliação, tem uma segunda tentativa de conciliação e depois uma audiência pública, e só depois disso, com esse tempo correndo, ele entende que vai ter condições de decidir. A minha pergunta, ministra, dessa vez é sobre essas tentativas de conciliação que o ministro Fux está tentando fazer em torno desse caso. As tentativas são no âmbito de 3 ações diretas de inconstitucionalidade. A pergunta é: cabe tentativa de conciliação nesse tipo de matéria? É possível transacionar em relação ao controle abstrato de constitucionalidade? Não. O meu entendimento é que ele está tentando deixar as coisas mais amenas para dar uma solução. A lei é constitucional ou inconstitucional, porque, no caso da inconstitucionalidade, eu não posso fugir a uma realidade. Ou ela está dentro do figurino da Constituição ou está fora dele. De forma que a ideia do ministro Fux, e eu acho até plausível que ele faça isso, é para ir se assenhorando do que está e pode ser dado de solução até ele decidir pela inconstitucionalidade. Até ele decidir pela inconstitucionalidade. Agora, qual é o perigo de, afastando-se vamos dizer assim, este monstrengo, que é um monstrengo sob o ponto de vista jurídico, né, nós voltarmos a ter uma crise no mercado. E é exatamente o que ele está querendo evitar. E devo dizer o seguinte: foi o judiciário que causou este problema, né? Então, essas tentativas de conciliar estão, no meu entendimento, estão mais ou menos dentro desta visão, porque realmente não existe possibilidade de conciliar dentro de uma ação de inconstitucionalidade, né? Declaração de inconstitucionalidade. Não, eu concordo plenamente com a ministra Eliana Calmon, não vejo a possibilidade de conciliação, mas vejo o esforço por parte do relator, do ministro relator, na construção de um ambiente e identificação de pontos que possam ser minimamente convergentes, ou até mesmo o tempo, que às vezes, enfim, possibilita com que, sobretudo, o Poder Executivo alcance uma solução mais imediata. O risco que a ministra destaca é um risco absolutamente real, quando aqueles que se sentiam com a necessidade de ter a sua demanda suprida, que eram os transportadores autônomos, perceberem que a medida que foi alcançada vai causar prejuízo a eles mesmos, como foi dito aqui, um tiro no pé, evidentemente, dos próprios transportadores.
Vou fazer agora a pergunta do Antônio Fonseca, especialista em direito econômico. Digamos que o tema do frete reflete uma dupla falha, de Estado e de mercado. Essa falha é uma desinteligência. Para encaminhar o imbróglio jurídico-econômico, é possível vislumbrar um meio-termo em que as duas instituições, mercado e Estado, persigam um entendimento? E queria, Beto, antes de você responder, fazer só um complemento. De fato, essa distância entre Estado e mercado, ela é presente em muitas esferas da atividade pública, mas, quando a gente fala em regulação, ela é mais presente e talvez seja mais notável o impacto desse distanciamento. A gente sabe de muitos países no exterior, por exemplo, que, quando querem desenvolver o projeto de uma licitação, desenvolver, enfim, o texto de um edital de licitação, chamam as empresas do setor para conversar, ouvir inputs que devem estar nesse projeto, para daí sim fazer suas reuniões internas e decidir o que está lá. A relação entre público e privado, em muitos lugares, conseguiu atingir um grau de colaboração e não ficar nesse lugar nebuloso que fica aqui no Brasil. É isso. Sim, nós temos um espaço, enfim, a administração federal, especialmente, vou falar sobre ela, que eu tenho testemunha durante muito tempo a atuação regulatória, de formulação de política pública na administração direta e na administração indireta. Avançou-se muito na sua capacidade institucional de formular política pública e, inclusive, avançou-se já muito nas últimas décadas na capacidade oitiva da sociedade e de participação da sociedade. Mas ainda nós somos bastante carentes, num processo de regulação, da utilização de um instrumento que, na minha opinião, é a resposta para a pergunta que vocês apresentaram, que é a institucionalização de avaliação de impacto regulatório, seja prévio ou posterior à implementação de uma política regulatória. E eu não digo isso como uma ilusão de uma panaceia, de uma solução que seria efetivamente uma panaceia. Não, o AIR não é uma solução definitiva, mas é um instrumento de qualificação importante do processo decisório. Mas não só isso. Ele também é relevante pelo próprio processo em si, ao envolver a sociedade e os agentes diretamente ou indiretamente afetados na construção daquela política regulatória, se ela for feita, ou se a avaliação for feita antes da sua implementação, ou ainda no monitoramento da política regulatória para permitir eventuais correções de rotas. Então, acho que há, sim, um meio-termo. Ele não é nem meio-termo, ele é termo inteiro. Na verdade, o que a gente devia buscar como fortalecimento institucional da capacidade do Estado de formular e implementar política pública é avaliação, processo transparente e participativo de avaliação de uma política pública e da sua implementação posterior. Talvez isso reduzisse talvez não, isso certamente vai reduzir a distância do tomador de decisão, Estado, o grande Leviatã, e a sociedade, que é tomadora daquela decisão, ou fruto de uma imposição de uma decisão de uma política regulatória. Há uma iniciativa, e vamos fazer justiça a isso, no próprio governo federal. A Casa Civil da Presidência da República já publicou recentemente 2 guias, um guia de avaliação de impacto regulatório e um guia de avaliação de impacto de política pública, e tem tentado, pela subchefia para ações governamentais e análise de políticas públicas, fazer com que as agências reguladoras todas incorporem o AIR como política institucional. E hoje se discute no Congresso Nacional, no chamado Projeto de Lei das Agências, um aperfeiçoamento institucional, normativo, perdão, que promova ou induza um aperfeiçoamento institucional,
e no qual eu reputo mais relevante do que o processo de nomeação das agências que é tratado no projeto de lei, o AIR, ou Avaliação de Impacto Regulatório, obrigatório, compulsório, estabelecido no projeto de lei, hoje, se eu não me engano, já em fase final de aprovação pela Câmara. Acho que não é uma panaceia e, obviamente, nós temos que monitorar a sua própria implementação depois, sob pena de corrermos o risco de virar mais um documento, somente mais um documento e mais um custo de transação dentro do processo regulatório. Mas, se bem implementado, acho que aproxima, sim, Estado e sociedade, acho que torna mais transparente, mais participativo e reduz a distância e os efeitos equivocados de políticas que são, às vezes, implementadas de forma assodada, por quaisquer que sejam os motivos, sem uma avaliação de quais serão os impactos no setor, na economia ou na sociedade, nos seus aspectos sociais, na sociedade brasileira. Toda a tônica na sociedade globalizada é no sentido de se estabelecer não uma decisão absolutamente voltada para a questão econômica. É preciso que nós tenhamos a ideia de que, para nós termos uma medida efetiva e dentro dos anseios da sociedade, é preciso que nós tenhamos a visão econômica e a visão político-social. Ou seja, que os protagonistas da política venham para também participar desta decisão final. E é exatamente isto que me parece que faltou neste problema, que foi solucionado de uma forma direta, olhando o impacto econômico de uma das partes, sem ouvir a sociedade, sem ouvir todos os protagonistas que estão inseridos no problema. De forma que, para nós termos uma agência reguladora que atenda aos interesses, nós temos de ter nomeações que sejam absolutamente fora do contexto político, para terem independência técnica, e também serem ouvidos, os técnicos ouvirem os impactos sociais da decisão a ser tomada sob o ponto de vista técnico e econômico. Se não for assim, nós teremos uma sociedade sem o mínimo de segurança em relação às soluções governamentais dadas através das agências reguladoras, que, em última análise, elas fazem, vamos dizer assim, passam o pente fino naquilo que foi decidido de uma forma mais larga pelo legislador. Nosso painel está chegando ao fim, infelizmente. Eu ainda tinha ótimas perguntas aqui da plateia para fazer, mas já me deram um sinalzinho para cortar. Então, ministra, muito obrigada pela sua participação. Estava com saudade de ouvir as suas afirmações sempre intensas e muito claras. Beto, obrigada também. Foi um prazer ouvir você aqui, sempre preciso, sempre com um raciocínio muito claro, muito encadeado. Muito obrigada e muito obrigada a todos pela atenção.